Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje eu quero falar do maior assunto que eu poderia tratar aqui na TV Novo Tempo. Quero com muita reverência e respeito convidar você hoje para conversarmos um pouco sobre a maior figura de todos os tempos. Estou falando do incomparável Jesus Cristo. O tema é inspirado no título de duas obras excelentes sobre o assunto. A primeira escrita por John Stott, famoso teólogo anglicano, e a segunda de autoria de Amin Rodor, do qual tive o privilégio de ser aluno. Jesus é realmente um personagem sem igual, único, de natureza incomparável. Tempos atrás, um anônimo cristão escreveu: "Aqui está um homem que nasceu em uma vila obscura de uma mulher de classe trabalhadora. Ele cresceu em outra aldeia, trabalhou em uma oficina de carpintaria e, aos 30 anos, começou uma carreira como pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca teve uma família. Até onde se saiba, ele nunca foi para a faculdade, nem teve grandes conexões ou viajou mais que 200 quilômetros de casa. E ainda assim, não temos outro mestre que tenha tão completamente eliminado o trivial, o falso de seu ensinamento, que selecionou apenas o eterno e o universal e os combinou em um ensino onde todas as grandes verdades encontram um lar no coração dos homens." É claro que nem todo mundo tem esta visão de Jesus Cristo. Sempre houve na história pessoas querendo fazê-lo passar por mito, por personagem de ficção ou, quem sabe, até um elemento mal elaborado. O famoso escritor e filósofo Bertrand Russell foi, sem dúvida, um dos maiores opositores à existência de Deus e relevância do cristianismo. Em seu livro Por que Não Sou Cristão, lançado em 1927, ele foi taxativo em dizer que era praticamente nula a chance de Jesus ter existido na história. Segundo ele, historicamente, a existência de Cristo é duvidosa, e se ele realmente existiu, não sabemos quase nada sobre ele. Portanto, não me preocupo com o aspecto histórico. Bom, a primeira observação que faço a estas palavras de Russell é que hoje, contrariando a afirmação dele, a maioria absoluta dos historiadores, inclusive ateus e agnósticos e não cristãos, admite que sim, Jesus existiu na história. A sua existência é confirmada por nomes como Suetônio, Tácito, Flávio Josefo e outros. Existe, porém, outro ponto interessante. Veja que o próprio Bertrand Russell escreveu sobre outro vulto da história uma coisa diferente. Ele se referiu a Pitágoras e disse o seguinte: Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história. Seu entusiasmo pelo pensador grego chega a tal ponto que Russell diz que tanto em sua sabedoria quanto em sua tolice, Pitágoras, e não Jesus Cristo, é que mereceria a atenção de todo homem moderno. O grande problema, porém, é que, diferente de Jesus Cristo, uma considerável parte dos historiadores nutrem sérias dúvidas quanto à existência histórica de Pitágoras. E mesmo aqueles que apontam a sua realidade como alguém que realmente existiu no passado, a fazem apenas como sendo um criador de uma seita no sul da Itália, que ele era apenas um homem que especulava sobre a relação entre os números e a realidade. Mas o objetivo não era criar uma descrição científica da natureza. O foco das atividades de Pitágoras, caso ele tenha existido, pareceria ser uma numerologia atribuindo significado mágico aos números e aos elementos da natureza. Ou seja, ele não foi em nada o pai da ciência. Com esses dados em mente, eu fico me perguntando que critérios Russell usava para negar a historicidade e genialidade de Jesus, ao passo que enaltecia uma figura tão lendária e mística como Pitágoras, que quase certamente não tinha nada de científico, apesar de até hoje os matemáticos atribuírem a ele um dos maiores teoremas que conhecemos, o chamado Teorema de Pitágoras. Mas isto pode ser lendário. Amenizando um pouco a questão, o físico e também ateu Marcelo Gleiser resolveu escrever em seu livro A Dança do Universo que a lenda e o legado de Pitágoras podem ser resolvidos da seguinte maneira: o poder de um mito não está em ele ser falso ou verdadeiro, mas em ser efetivo. Não é tão importante se foi ou não Pitágoras o criador dessa relação entre os números e a natureza. O mito inspirou muitos pensadores, de Copérnico e Kepler a Einstein.
e influencia até hoje na busca de uma descrição unificada da realidade física baseada na geometria. É aqui que entra, a meu ver, a racionalidade cristã versus a mitologia do ateísmo. Veja bem, Marcelo Gleiser, a quem eu muito admiro e respeito, é ateu e, se entendi bem o que ele está dizendo, é que a geometria e a ciência moderna podem se basear em alguns mitos, que isto não importa. O que importa é o insight que esses mitos provocaram naqueles que vieram depois deles. Ou seja, o teorema de Pitágoras sobrevive sem Pitágoras. Mas o ponto é que a doutrina de Jesus Cristo não sobrevive sem Jesus Cristo. Veja, não basta para o cristão que Cristo ou Jesus tenha sido um mito que inspirou a muitos pensadores depois dele. Se a vida de Jesus, conforme narrada nos evangelhos, não existiu, então, como disse o apóstolo São Paulo, somos os mais desgraçados de todos os homens. Quer ver o que ele escreveu? Está aqui na Bíblia. Eu vou ler para você nesse exato momento. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos os mais desgraçados dentre todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 14 e 19. Sério, não é mesmo? Agora, voltando a falar de Bertrand Russell, em que pese o seu brilhantismo intelectual, brilhantismo, aliás, tão aclamado até hoje por muitos, eu fico me perguntando o que teria ocorrido para que ele odiasse tanto a figura bíblica de Jesus. Sim, a palavra é esta, odiasse, porque o modo como ele escreve, o modo como ele coloca Jesus como sendo um personagem de criação literária barata, que falou um monte de besteiras e tolices, uma pessoa que não se compara ao brilhantismo de Buda ou de Confúcio. Na verdade, ele punha a figura de Jesus como sendo algo que deveria ser combatido, como que deveria ser rejeitado. Mas veja, caso se trate mesmo de um personagem literário mal construído, não há por que sentir-se ameaçado pela figura de Jesus, nem tratá-lo como alguém que merece tamanho desprezo. Veja, jamais vi um filósofo de prestígio escrevendo um livro inteiro apenas para desmerecer a figura mitológica de Papai Noel, considerando Papai Noel alguém que deve ser desprezado. Por isso, o protesto intelectual de Russell me faz pensar que Jesus é muito mais do que um simples mito natalino ou personagem inofensivo. Seu nome ameaça e não condiz com aquela tentativa de minimizar a sua mensagem, fazendo-o aparecer pueril. Existe algo nas palavras e na história de Jesus que arrepiam até o maior dos descrentes. John Stuart Mill foi, sem dúvida, um dos mais brilhantes pensadores e economistas britânicos do século XIX. Aliás, seu ceticismo religioso influenciou em muito o ceticismo do próprio Bertrand Russell. Contudo, o mais curioso é que, apesar de ser cético, ele admitiu que a existência e o brilhantismo de Jesus, diferente do que Russell diria posteriormente, é uma das coisas mais fortes que se pode dizer. Ele mesmo falou que Jesus era a maior prova de sua existência. Afinal, dizia este autor, se Cristo não existisse, nem nós, seus discípulos, teríamos condições de inventar alguém tão fantástico e tão brilhante assim. Em seu livro intitulado Natureza, a utilidade da religião e do teísmo, Mill diz o seguinte acerca de Jesus Cristo. Não adianta dizer que Cristo, como exibido nos evangelhos, não foi histórico e que não sabemos quanto do que é admirável a seu respeito foi superado pela tradição de seus seguidores. Afinal de contas, quem dentre seus discípulos ou dentre os seus prosélitos seria capaz de inventar os ditos atribuídos a Jesus ou de imaginar a vida e o caráter revelado nos evangelhos? Certamente não os pescadores da Galileia, como certamente não o apóstolo Paulo, cujo caráter e idiosincrasias
eram de um tipo totalmente diferente. Menos ainda os primeiros escritores cristãos, nos quais nada é mais evidente do que o bem que estava neles. Tudo derivou, como eles sempre professaram que foi derivado, a partir de fontes. C.S. Lewis, ele mesmo um ex-ateu, colocou isso de maneira ainda mais poética. Veja o que ele escreveu. Seria preciso alguém maior que Jesus para inventar Jesus. A causa sempre será maior que o efeito. Noutras palavras, caso eu trabalhasse com qualquer hipótese mínima de que Jesus teria sido fruto de uma criação humana, então eu deveria admitir que aquele que criou Jesus mereceria mais do que um prêmio Nobel em literatura, mereceria um altar. Afinal, Jesus é simplesmente a resposta última e absoluta para a inquietação humana. Não existe nada, nem outro, igual a Jesus. Por que então alguém da estirpe intelectual de Bertrand Russell não admite Jesus como o Senhor de sua vida? Eu sinceramente não sei com certeza, mas uma coisa eu posso afirmar. Aquele que conhece o Evangelho e ainda assim rejeita a sua mensagem, tentará em vão preencher o vazio existencial da alma ampliado por sua descrença. E no lugar de Cristo, Russell sugere que sejamos fascinados por Pitágoras, que, como eu disse, foi filósofo, matemático e muitos historiadores nem sabem ao certo se ele existiu. Deixe-me colocar uma coisa para você. A filosofia pode existir sem Sócrates, a poesia pode existir sem Carlos Drummond de Andrade, mas o cristianismo não terá sentido se Jesus Cristo não for real. Ele é a razão de nossa fé e o motivo da nossa esperança. A história de Jesus é a própria história de Deus contada de uma forma que intelectuais se espantam, perdidos criam esperança e crianças com pouco esforço a entendem. Sem dúvida alguma, a maior história de todos os tempos. E o que poderíamos dizer mais acerca desse fascinante ser chamado Jesus de Nazaré? Bem, vamos dar um intervalo e logo depois você descobrirá. Então não saia daí porque Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conversando um pouco sobre a incomparabilidade de Jesus Cristo. Mesmo autores eruditos fora do circuito cristão admitem a condição inigualável de Jesus de Nazaré. Um exemplo é o premiadíssimo escritor polonês Szolem Asch, que escreveu o seguinte: Jesus Cristo é a personalidade mais marcante de todos os tempos. Nenhum outro mestre judeu, cristão, budista, maometano se compara a ele. Outros pensadores podem ter algo básico para um oriental, um árabe ou um ocidental, mas todo o ato e palavra de Jesus tem valor para todos nós. Por que eu, como judeu, não deveria me orgulhar disso? O escritor Philip Schaff, autor de uma monumental enciclopédia de história do cristianismo, também declarou: rejeitado pelos governantes, abandonado por seus amigos, deixado nu e totalmente exposto ao público, Jesus é hoje a figura mais conhecida da história. Herodes não pôde destruí-lo, a sepultura não pôde segurá-lo, seus amigos não puderam desencorajá-lo e o poderoso Império Romano não conseguiu suprimir a sua história. Os sábios e heróis da história estão se afastando de nós, e a história reduz os registros de seus atos em uma página cada vez mais e mais estreita. Mas o tempo não tem poder sobre os atos e palavras de Jesus Cristo. Quando eu leio uma declaração como esta, dita por um eminente historiador europeu, eu fico pensando nas próprias palavras de Jesus que afirmou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. E o que ele, afinal de contas, disse acerca de si mesmo que foi tão inédito e tão especial? Simples. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, afirmou ser Deus. Mas alguém pode objetar dizendo: não existe na Bíblia nenhum registro de Jesus dizendo palavra por palavra, eu sou Deus. Isso é verdade. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Lembre-se, a Bíblia foi escrita noutra cultura e é dentro dessa cultura que devemos compreender primeiramente a sua mensagem para depois traduzi-la ao nosso tempo. Pois bem,
Como exemplo de autodeclaração divina por parte de Jesus, tome as suas próprias palavras, como estão registradas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que passo a ler agora para você. Eu e o Pai somos um. Num primeiro olhar, isto pode não parecer uma afirmação de Jesus em ser Deus. Entretanto, perceba a reação dos judeus à sua afirmação. Ela está aqui, na continuidade do texto. Você quer ver? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, 33. Ora, os judeus daquela época compreenderam claramente que a afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, seria uma declaração de ser ele mesmo Deus. De outra forma, não teriam tido aquela reação contra ele. Mas alguém ainda pode alegar: isto foi um entendimento dos judeus e eles poderiam estar errados. É claro, mas veja, se os judeus erraram, Jesus também errou, pois nos versículos seguintes ele não os corrige dizendo: eu não afirmei ser Deus. E olha que ele sempre corrigia os fariseus quando eles estavam errados em sua interpretação da Bíblia ou em seu ensinamento. Sendo assim, isto indica que Jesus realmente estava dizendo que ele era Deus ao declarar: eu e o Pai somos um. João capítulo 8, verso 58, também nos dá um outro exemplo. Quer ver? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, em resposta, os judeus tomam pedras numa tentativa de apedrejar Jesus, como vemos em João 8,59. Agora eu pergunto, por que os judeus iriam querer apedrejar Jesus se ele não tivesse dito algo que criam ser uma blasfêmia, ou seja, uma afirmação de que ele seria Deus? Outra situação especial está nas vezes em que Jesus perdoava os pecados de uma pessoa. Uma delas aconteceu quando, ao se apiedar de um aleijado, declarou que seus pecados estavam perdoados. Os judeus, indignados, questionaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? A outra situação foi com o ladrão na cruz, a quem Cristo promete o paraíso, isto é, o perdão. Em ambos os casos, é notório que ele se colocou na posição de Deus. Se não, vejamos. Pela lógica e pela revelação bíblica, todos nós temos o dever, a obrigação humana de perdoar o nosso irmão que pecou contra nós, certo? Mas isto implica em perdoar aquele ou aquela pessoa que cometeu uma falta exclusivamente contra a minha pessoa. Veja, eu não posso nem teria como perdoar alguém pelo erro cometido contra outrem. Eu não posso, por exemplo, perdoar Adolf Hitler pela morte de milhões de judeus. Eles nem eram meus parentes. Eu também não posso perdoar o estuprador da filha do meu vizinho, que nada fez à minha pessoa ou alguém da minha família. Sendo assim, é mais do que notório que somente alguém como Deus pode perdoar todos os pecados, desde, é claro, que confessados, porque os pecados são, em última instância, cometidos contra a pessoa de Deus. Portanto, ao Jesus perdoar pecados sem perguntar aos vitimados o que achavam daquilo, ele estava claramente se dizendo Deus. Estes, é claro, são apenas alguns exemplos, e se eu estiver errado em minha interpretação de que Jesus era Deus, então o apóstolo São Paulo também estava errado. Sabe por quê? Eu vou pegar a Bíblia de novo e vou mostrar para você o que o apóstolo Paulo disse por inspiração do Espírito Santo. Preste atenção. Porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade em forma corpórea. Colossenses 2, verso 9. Pois bem, o que vou dizer agora é uma questão de lógica e não há escapatória para ela. Quando uma pessoa alega ser Deus, como fez Jesus Cristo, ela obrigatoriamente deve pertencer a uma dessas três categorias. Primeiro, se ela alega ser Deus e de fato não é, ela deve ser louca ou lunática, correto? Segundo, se ela não é Deus nem lunática, então ela deve ser mentirosa, está enganando a outros com a sua mentira. E em terceiro lugar, se ela não é nenhuma dessas três coisas, então ela só pode ser Deus.
Você só pode escolher uma dentre essas três possibilidades, não existe uma quarta. Então, qual delas seria a possibilidade que cabe melhor em Jesus? Veja, não há necessidade de provarmos se Jesus era Deus ou não. Tudo o que temos de fazer é descobrir se ele era um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nem uma coisa nem outra, então, obviamente, ele deve ser o Filho de Deus. O que acabei de dizer foi apresentado por C.S. Lewis em sua obra Cristianismo Puro e Simples. Mas deixe-me colocar o que ele escreveu. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. A única coisa que poderia contrariar esta lógica seria supor que o Jesus dos evangelhos nunca existiu. Mas isto também não faz sentido por várias razões. Primeiro, o estilo literário escolhido para escrever a sua trajetória não é nem de perto o de uma lenda ou biografia do tipo de propaganda. Não é à toa que os autores usavam o termo técnico evangelho ou euangelion em grego, que quer dizer boa nova, para referir-se à história de Cristo, porque este era o título de uma história oficial, real, como aquela que marcou o nascimento de Augusto César e é contada no calendário de Priene como sendo as boas novas, euangelia, do nascimento do imperador. Outra coisa, os judeus jamais estariam dispostos mentalmente ou psicologicamente a criar um ser humano divino. Isso iria contra toda a sua identidade cultural judaica. A encarnação do Filho de Deus chocou a sua tradição e, como acentuamos no início desse programa, aqueles pescadores rudes da Galileia não teriam conhecimento formal de mitologia grega para criar um personagem meio judeu, meio helenístico, que pudesse ser ao mesmo tempo humano e divino, como Hércules, Aquiles ou o Minotauro. Não se trata de nada disso. Do mesmo modo, já caiu por terra aquela tentativa de dizer que Paulo, o grande apóstolo Paulo, seria o responsável pela criação do Jesus divino. Apesar de um ou outro escritor ainda insistirem nesse ponto, já não está mais em voga esse tipo de hipótese. Aliás, ela nem é aplaudida na academia. Quem insiste em dizer isto está desatualizado do debate corrente. Aliás, para falar a verdade, ainda que a genialidade daquela época ou do nosso tempo pudesse tentar produzir um personagem do nada que fosse como Jesus Cristo, meu amigo, eles jamais o conseguiriam. Basta comparar Jesus aos grandes heróis mitológicos que a humanidade já fabricou, desde o épico do Gilgamesh, para falar dos sumerianos, até o DC Comics, para falar do moderno super-homem. Nenhum deles se iguala ou se compara a Jesus Cristo. Aliás, aproveitando esse ensejo, tomo licença para repetir a conclusão de C.S. Lewis. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Afinal, a causa deve ser sempre maior que o efeito dela. E por falar em efeito, se intelectuais ateus como Russell aplaudem a figura mitológica de Pitágoras pelo efeito de suas ideias, deveriam fazê-lo de maneira muito maior por Jesus Cristo. Afinal de contas, o efeito da vida de Jesus é muito, mas muito maior do que qualquer teorema postulado por um filósofo hipotético.
O que temos, na verdade, no homem de Nazaré é a expressão máxima de Deus em forma humana, a redenção única da raça humana. Ele é o único eu sou, o grande eu sou. A melhor opção é segui-lo, hoje e agora mesmo. Portanto, eu não posso terminar esse programa sem fazer um apelo ao seu coração. Por que você hoje não se rende a Jesus Cristo? Deixe-o entrar em sua vida, deixe-lhe mostrar a certeza do céu, da esperança, da vida eterna, da redenção que Ele mesmo trouxe na cruz do Calvário. Em outras palavras, aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Esta será a maior decisão de sua vida. E eu diria, a decisão mais acertada de todas. O Evidências fica por aqui, mas semana que vem teremos outro encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Até lá!